Não é de hoje que os vilões possuem papéis fundamentais no desenvolvimento de qualquer história, já que eles, na maioria das vezes, são responsáveis por mover a trama e serem o objetivo final dos heróis, seja com o propósito de destruir o mundo ou apenas sequestrar a princesa do castelo. É inegável que grandes vilões são essenciais para que uma boa história seja contada, mas com tantos vilões marcantes no mundo dos games, alguns podem acabar ficando apagados com o tempo, mas isso não tira a importância e o impacto que causaram, especialmente quando o vilão consegue se tornar um deus. Pelo título você vai achar que eu esteja falando do Coringa do Batman, mas esse vídeo não tem nada a ver com o palhaço do crime. Na verdade, vamos embarcar no mundo de Final Fantasy, que sempre tentou trazer vilões marcantes para seus jogos, como o mais icônico de todos, o Sephiroth. Mas hoje eu não tô aqui para falar dele, e sim de Kefka Palazzo, o maior e melhor vilão de todos os tempos. Antes de marcarmos a insanidade desse vilão, primeiro você precisa deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever para se tornar o nosso herói e ajudar a salvar o nosso canal da total aniquilação. Isso só é possível através da sua inscrição, e é por isso que o seu apoio é tão importante para mim. Se você gosta de conteúdos de jogos, animes e filmes, então esse canal é o que você estava procurando. Se liga nesses vídeos que eu fiz aqui no canal, tem vídeo de filme, tem vídeo de jogo, tem vídeo de anime, tem vídeo de treta, o que mais você precisa para se inscrever aqui? E se ainda não estiver convencido, eu te desafio a assistir esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que até lá você irá curtir o conteúdo. Dê uma chance pra gente, é só isso que eu te peço. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. There is a reason oppose rhymes with dispose. If they get in your way, kill them. Kefka Palazzo é o principal vilão de Final Fantasy VI, que foi lançado em 1994 para o Super Nintendo. E esse palhaço insano antagoniza uma das melhores histórias da franquia de Final Fantasy. E se você está pensando que ele é parecido com o Coringa do Batman, vai perceber que qualquer insanidade não é mera coincidência. Desumano, louco, genocida. Essas são algumas das características que esse vilão carrega consigo. Um ser que não se importa com nada e nem ninguém, sendo que sua maior alegria de vida é causar o sofrimento e a morte por onde passa, e o seu maior objetivo é a destruição de tudo. Kefka é um personagem sádico e cruel que quebrou os padrões de vilões que a franquia de Final Fantasy trazia até então. Kefka teve uma infância complicada, foi abandonado pelos seus pais e acabou crescendo em um orfanato. Por isso, desde criança, ele sempre rejeitou sentimentos como esperança, amor e desprezava a vida. Devido às suas habilidades excepcionais, Kefka chamou a atenção das tropas imperiais e foi recrutado ainda jovem para fazer parte do exército do Império Gestalion. Esse império fazia experimentos com os Magicites, que são pedras mágicas que permitem o usuário utilizarem magias. E em um dos experimentos que o próprio Kefka se voluntariou para ser cobaia dos testes, foi realizada uma infusão de poderes mágicos no vilão, fazendo com que ele consiga manipular magia sem a utilização das pedras mágicas. Embora o experimento tenha sido um sucesso, houveram algumas consequências na mente e personalidade de Kefka, tornando ele ainda mais louco, cruel e sádico, causando medo até mesmo nos soldados do Império. Mas o Imperador Gestal viu em Kefka a oportunidade de torná-lo general do seu exército, já que a partir daquele momento, Kefka não se importava em matar quem quer que fosse para cumprir os seus objetivos. Mas o que o Imperador não sabia é que Kefka era um grande manipulador, e ele odiava fazer parte do exército. Ele apenas estava usando Gestal para atingir seus próprios objetivos. Após os experimentos com infusão de magia no seu corpo, Kefka levou sua ideologia de destruição ao extremo, passando a abominar qualquer forma de sentimentos positivos, ao ponto de sentir felicidade apenas na morte de outros seres. Mas se você acha que só ele ser insano assim já bastava, Kefka é responsável por feitos diabólicos ao longo do jogo. No início do jogo, a protagonista Terra está sendo controlada, para não dizer escravizada, por Kefka, e é enviada até a cidade de Narshe para recuperar um Esper, que são as invocações de Final Fantasy. Quando a Terra consegue se libertar do controle do vilão e fugir, Kefka a persegue até o castelo de Fígaro, onde ele exige que o rei Edgar entregasse a garota. Mas como Edgar se recusou a entregar, Kefka, irritado com Edgar, simplesmente decide incendiar todo o castelo com todo mundo lá dentro, fazendo com que os heróis tivessem que fugir do local. O vilão ainda manda alguns capangas atrás da Terra e do Edgar, mas eles são derrotados, e os heróis conseguem fugir dali. Depois que os heróis fogem, Kefka parte para os arredores do castelo de Doma, onde as forças imperiais de Gestalion, lideradas pelo General Leo, estavam tomando o controle da cidade. O general disse para Kefka que ele não precisava fazer nada, já que a batalha estava praticamente ganha. E quando o general é chamado de volta pelo Imperador, Kefka, por estar impaciente com as estratégias utilizadas pelo General Leo, aproveita que ele não está mais por perto para cometer uma das maiores atrocidades já vistas nos games. Kefka envenena um rio que servia como abastecimento de água para o castelo de Doma, fazendo com que todos que estavam no castelo morressem, sobrando apenas um único sobrevivente, Cian, que mais tarde entra para o grupo da protagonista Terra. Kefka simplesmente envenenou todo o reino, inclusive matando aliados que estavam sendo mantidos presos no castelo. Esse é o tamanho da crueldade desse vilão. E se fosse só isso, poderia até passar batido. Quer dizer, não poderia.
Mas Kefka é o único vilão da franquia que foi capaz de atingir o seu objetivo. Avançando ainda mais na história do jogo, Kefka consegue reunir cada vez mais poderes através dos Magi Six e se tornou extremamente poderoso. Kefka, junto com o Imperador Gestal, invadem o mundo do Espes para extrair o poder da Tríade Guerreira, uma trindade de antigos deuses petrificados que originalmente criaram os Espers e a própria magia. Mas Kefka começou a utilizar o poder da Tríade para enfrentar os heróis, e Gestal tenta impedir por perceber que isso poderia causar o fim do mundo. Mas naquele ponto, era isso que Kefka queria. Kefka utiliza o poder da Tríade para matar o Imperador e então desequilibra as estátuas, liberando energia mágica bruta suficiente para remodelar a face do planeta e provocar o segundo ato do jogo. Esse evento causou a destruição do mundo, matando milhões de pessoas e animais. E se isso não fosse o bastante, imbuído do poder das estátuas, Kefka se torna o deus desse novo mundo arruinado. O vilão cria uma enorme torre de destroços que serve como seu quartel-general, e utilizando sua habilidade Luz do Julgamento, ele dizima as cidades que restaram no mundo por pura diversão. E essa é só a primeira parte do jogo. A segunda parte se passa um ano após Kefka ter conquistado o mundo. Agora, imagina a recriação desses acontecimentos em um jogo com gráficos atuais. O quão incrível isso seria. Final Fantasy VI merece um remake muito mais do que Final Fantasy VII. Hashtag falei tô leve. Mas não para por aqui, porque Kefka tem ainda uma das melhores Final Battles da franquia. A luta final contra Kefka é uma referência à famosa obra literária de Dante Alighieri, A Divina Comédia, reescrevendo uma obra através de uma batalha. Antes da luta contra Kefka em sua forma angelical, o jogador precisa passar por 3 fases ou as formas do vilão, cada uma delas representando o inferno, o purgatório e o paraíso, assim como os ambientes que foram vistos pelos personagens no livro. No livro, o primeiro local visitado é o inferno, mas diferente do que estamos acostumados, na obra o inferno é representado como um local congelado, e na parte mais profunda do inferno, conhecido como Judeca, é onde Lúcifer se encontra com metade do seu corpo preso no gelo. E em Final Fantasy VI, a primeira batalha é contra Visage, um ser com aparência de demônio com apenas metade do seu corpo aparecendo, e se localizando na parte mais abaixo de toda a forma de Kefka. Além disso, podemos ver no peito da criatura alguns detalhes em azul, que podem representar o gelo, e também a fraqueza desse boss é justamente o fogo, que em Final Fantasy o elemento fogo é forte contra o elemento gelo. O segundo local é o Purgatório. No livro, esse é o local para onde as almas seguem em busca de purificação antes de subir ao paraíso para encontro definitivo com Deus, e é composto por 7 círculos que representam os 7 pecados capitais. Na batalha contra Kefka, a segunda parte é composta por 4 inimigos: Tiger, Machine, Magic e Power. Tiger, ou Tigre no bom e velho português, é uma representação do rio Tigre, que na obra de Alighieri, esse é o local onde fica localizado o paraíso. Power e Magic representam a ambição que Kefka tinha pelo poder, e Machine representa o controle das máquinas no mundo, uma alusão à dependência da tecnologia, já que o universo de Final Fantasy VI é steampunk. E esse boss também mostra vários outros chefes que enfrentamos ao longo do jogo: Vargas, Behemoth, Goddess, como se eles estivessem esperando seu julgamento para saber se eles vão para o céu ou para o inferno. E todos os 4 bosses dessa fase estão no nível 70, o que pode ser também uma alusão aos 7 pecados capitais. E a terceira parte é o paraíso. No jogo, o boss é chamado de Hestia e mostra Kefka deitado no colo de uma mulher. E essa cena é uma representação um pouco distorcida da obra Pietà do artista Michelangelo, onde Jesus está deitado nos braços da Virgem Maria após ser retirado da cruz. E adivinha só, o nome dessa mulher na batalha é Maria, mas esse nome foi alterado para Lady na versão americana para evitar possíveis processos. E além disso, Lady tem a habilidade de curar e ressuscitar Hestia através de suas lágrimas caso ela não seja derrotada primeiro. E depois de passar pela torre, assim como no livro, o protagonista encontra Deus, que no jogo é representado por uma figura angelical de Kefka, que parece mais um arcanjo, que são os anjos mais próximos de Deus. No livro, Deus fala sobre a importância da vida, enquanto no jogo, Kefka fala sobre a vida ser insignificante. Nessa forma final, Kefka tem uma magia chamada Fallen One, que em tradução literal ficaria algo como O Caído, uma alusão a Lúcifer, que foi expulso do céu após tentar ocupar o lugar de Deus. E essa é a incrível batalha final de Final Fantasy VI, mas... That's just a theory. A game theory. Thanks for watching. Se você não entendeu, essa parte da Divina Comédia é só uma teoria entre os fãs de Final Fantasy VI, mas é muita semelhança para ser uma mera coincidência. E se você acha que Final Fantasy VII é o melhor Final Fantasy já feito, eu te digo que você nunca jogou os outros jogos da saga. E você já conhecia esse vilão? Eu aposto que se você tem menos de 20 anos, você não fazia ideia de quem ele era. E é exatamente por isso que Final Fantasy VI merece um remake para a nova geração, para que mais pessoas entendam o que é um vilão de verdade nos jogos. E não é só pelo vilão que o jogo é bom, tem vários outros aspectos que eu não cheguei a mencionar aqui nesse vídeo, que fazem desse o melhor Final Fantasy já feito. E você, o que achou desse vilão? Achou ele top ou prefere outro? Diz aí pra gente nos comentários que eu vou estar lendo todos vocês. E antes de sair desse vídeo, dá uma olhada nesses outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Tenho certeza que algum deles você vai curtir. Eu tô me empenhando ao máximo para trazer diversos conteúdos aqui para vocês. Por isso, eu só peço em troca o seu like e a sua inscrição para ajudar o nosso canal a crescer aqui no YouTube. Por que você não aproveita e vem fazer parte da nossa comunidade enquanto crescemos e atingimos o nosso tão sonhado 1 milhão de inscritos? Eu posso contar com o seu apoio? Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.